Cara, o que que nós, locadores, devemos levar em consideração na hora de assegurar um equipamento? Quais são os cuidados, né? O que que a gente deve considerar na hora de contratar um seguro? O principal ponto a se considerar é informar todas as condições do equipamento de maneira adequada para a seguradora. Então, por exemplo, um ponto que às vezes gera um pouco de estresse e que é muito importante levar em conta é que sempre que você contratar um seguro para o seu equipamento, é importante você informar que você é locador. Porque caso você contrate o seguro e não informe que é locador, é possível que a seguradora, por exemplo, recuse o risco. Isso porque o risco de um bem locado costuma ser um pouco maior do que o risco de um bem que não é locado. Então, esse é um dos pontos que tem que ser levado em conta. Depois é importante levar em conta, por exemplo, se o equipamento vai operar sobre a água. Então, isso é muito importante informar a seguradora e, eventualmente, contratar cobertura acessória para danos por água, porque a gente já passou por situações, por exemplo, em que o equipamento era operado sobre um rio e acabou, por algum motivo, acabou caindo no rio e não estava coberto exatamente porque não foi informado que o equipamento operava sobre a água. A gente tem uma brincadeira aqui que a gente fala que é o esperto man, né? O esperto man, Uhum. quem que é o esperto man? É aquele empreendedor que quer fazer a economia burra, né? Então, por exemplo, ele sabe que o equipamento corre um determinado risco de uma enchente, de um desastre, de qualquer tipo de acidente, e ele oculta isso para pagar um seguro mais barato. E Uhum. aí o que que acontece com o Spertoman? Ele sempre paga o dobro lá no final, né? Então, eu acho que a dica é valiosa, sendo a Genebra ou qualquer outra corretora. Informem, pessoal, o fato, né, verídico, o que realmente pode acontecer com esse equipamento para a corretora, porque o corretor muitas vezes ele não conhece os riscos, né? Ele não conhece muito bem o seu negócio. Então fale, porque na pólice vai constar se houver um sinistro, depois você não vai ter esse problema, essa dor de cabeça, né, aqui. Não, com certeza, e também assim, se tiver qualquer tipo de dúvida sobre o que deve ser informado, o corretor também pode informar isso, ele pode ajudar isso. Então, muitas vezes, isso é algo que a gente faz também, a gente faz inspeção de risco, né, nos locais para verificar exatamente qual que é o enquadramento correto de um determinado equipamento. E daí até agregando um pouco, você falou, por exemplo, no mercado de eventos, existem apólices que podem ser contratadas também, que não são exatamente as apólices de seguro de máquinas e equipamentos, mas que também vão cobrir esse risco. Então, por exemplo, no mercado de eventos existe o seguro de eventos que tem a cobertura para os equipamentos, tanto os equipamentos que vão estar à exposição, quanto os equipamentos que vão ser utilizados durante o evento. E o mesmo vale para o seguro de riscos de engenharia, que é o seguro da obra, que vai cobrir, desde contratada a cobertura específica, os equipamentos que estão sendo empregados na obra.